MTS, Método de Teoria e Solfejo. Módulo 1. Neste primeiro módulo, nós veremos a definição de música e os seus elementos. Falaremos sobre o som, os tipos de som e as suas propriedades. E vamos abordar também o ritmo, a sua definição, e veremos uma orientação do movimento da mão para solfejo ou linguagem rítmica. Música e som. O que é a música? Existem várias e várias definições sobre o que é a música. O MTS aborda uma definição simples e objetiva. Ele diz que a música é uma arte, a arte dos sons. Assim como todas as demais artes existentes, nós precisamos de uma matéria-prima para executar essa arte. No caso da música, a matéria-prima é o som. E o que é o som? O som, basicamente, é tudo o que nós ouvimos. E para entender melhor o som, eu vou passar para vocês um vídeo curtinho, que ele mostra de uma forma bem didática como funciona o som quando sai de um alto-falante, o caminho que ele percorre, as ondas sonoras, até chegar aos nossos ouvidos. Vamos lá. A oscilação do alto-falante também faz com que o ar ao seu redor também se mova para frente e para trás. Mas aqui a coisa se torna interessante. Na verdade, o ar que fica ao redor não viaja para longe do alto-falante. As moléculas de ar que estão em volta apenas oscilam para frente e para trás. Então, como você pode ouvir um som de um alto-falante se o ar que fica próximo a ele, na verdade, não chega até os seus ouvidos? Pois bem, a razão é que o ar oscilante que fica em frente ao alto-falante faz com que o ar em frente a ele também oscile para frente e para trás. E isso faz com que as moléculas de ar que estão em frente a essa outra molécula de ar também oscilem, até que, finalmente, as moléculas de ar que estão próximas aos seus ouvidos e próximas aos seus tímpanos, por exemplo, comecem a oscilar também para frente e para trás. Este ar oscilante que está ao lado da sua orelha e está se movendo tem energia cinética. Assim, ele pode transferir energia para o seu tímpano. E aí você consegue perceber isso como sendo som. Bem legal, né? Eu cortei esse vídeo, eu editei ele para ficar curtinho aqui, mas eu vou deixar na descrição o link. Caso alguém tenha interesse, assistam esse vídeo por completo. Ele aborda mais exemplos, ele vai um pouco mais a fundo e de uma maneira bem interessante. Acredito que vai agregar bastante para vocês. Espécies de som. O nosso ouvido ele pode perceber duas espécies ou dois tipos de som quanto à sua emissão. Os sons naturais, que são os sons emitidos pela natureza, como por exemplo o som dos ventos, o som dos galhos das árvores balançando ou até mesmo o som dos trovões. E podemos perceber também os sons produzidos, que são aqueles sons criados pelo homem. Por exemplo, o som das vozes ou o som dos instrumentos, que serão os objetos do nosso estudo. Sons produzidos. Os sons produzidos pelo homem podem ser sons musicais ou sons não musicais. O som musical é o resultado de vibrações sonoras regulares. Conforme podemos ver neste gráfico aqui, são as vibrações bonitinhas que chegam aos nossos ouvidos quando nós tocamos o instrumento bem afinadinho, bem tocado. Já o som não musical é o resultado de vibrações sonoras irregulares. Olha a diferença, como é que fica aqui a frequência de sons irregulares, também chamados de ruídos ou barulho, que são gerados, por exemplo, por furadeira ou um motor elétrico. Propriedades do som. O som possui 4 principais propriedades: timbre, a duração, a intensidade e a altura. O timbre é a propriedade que permite reconhecer a origem do som. O que ele quer dizer com isso? Cada som, seja de uma voz cantando, falando ou de um instrumento, ele possui uma característica própria. Essa característica, que é o timbre, ela nos permite reconhecer, identificar de onde está vindo o som. Por exemplo, se eu escutar uma mulher cantando ou um homem cantando, eu vou conseguir identificar por conta do timbre de voz. Da mulher é diferente do timbre do homem. A mesma coisa com o instrumento musical. Se eu tocar um violão ou se eu tocar um órgão, quem ouvir vai identificar quando é o violão tocando
ou quando é o órgão, por conta da característica do tipo de som. O timbre dos instrumentos são diferentes. E isso permite nós reconhecermos a origem do som que nós estamos ouvindo. Uma coisa legal de falar sobre o timbre é que o músico ele conhece o seu instrumento, ele conhece o som do seu instrumento. E muitas vezes quando o instrumento dá um problema, a primeira coisa que muda é o timbre, como o instrumento está soando, né? Um instrumento de corda, por exemplo, se a alma sair do lugar, ou se der algum problema com o cavalete, alguma coisa, o músico já percebe a diferença do som. Então, um instrumento com problema, com vazamento, ele vai mudar o timbre. Da mesma maneira que esses itens podem afetar o timbre do instrumento para pior, para ruim, você também pode fazer o timbre do seu instrumento ficar melhor de acordo com o seu gosto. Claro, respeitando o som da orquestra. Lembrando que nós trabalhamos numa orquestra em conjunto, tá? Então você pode, através de ajustes, através de acessórios, você deixar o som do seu instrumento mais brilhante ou mais aveludado, mais doce. Aí vai de acordo com o gosto, de acordo com a característica de cada música e o seu instrumento. A duração é o mais simples deles. É a propriedade de duração do som. O som pode ser curto ou pode ser longo. Vamos ver um exemplo de um som curto. E agora um som longo. A medição dessa propriedade de duração está diretamente relacionada com a quantidade de tempo que vai durar esse som. A intensidade é a propriedade do som ser fraco ou forte. Nada mais, nada menos que o volume de som, forte ou fraco. A medição dela se dá do volume em decibéis. Temos que tomar bastante cuidado para não confundir com a altura, alto e baixo. Sempre vamos tratar a intensidade do som como fraco ou forte. Dentro da música, dentro da escrita musical, existem sinais que indicam qual a intensidade deve ser tocado. Forte, fraco, piano, que é bem fraquinho, pianíssimo, mais fraquinho e por aí vai, tá bom? Mas é importante frisar que alto ou baixo não é intensidade. Ela pertence a outra propriedade que é o que nós vamos ver agora. A altura é a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. Quanto mais grave, mais baixo. Quanto mais agudo, mais alto. Por isso que é importante não utilizar alto ou baixo para intensidade, para volume de som. Alto ou baixo está diretamente relacionado com o tom do seu instrumento. Um exemplo de som grave, o som da tuba, a voz do homem. Um som médio, um som de um sax, ou um som agudo, o som lá do violino tocando oitavado bem fininho, ou a flauta tocando oitavado também bem fininho. Da mesma maneira, a voz de uma mulher cantando, uma voz mais aguda, mais fina. Nos sons graves, as ondas sonoras elas são bem largas, elas têm pouca vibração, pouca frequência em hertz. Já o som, quanto mais agudo, ele tem mais vibrações por segundo, mais hertz. Ok? Vamos ouvir um exemplo aqui de um som grave e de um som agudo para a gente diferenciar bem. Agora o som agudo. Lembrem-se, a altura está relacionada ao tom do instrumento, tá bom? Quando vocês estiverem com o instrumento na mão, principalmente no início que vocês estão aprendendo a afinar os instrumentos, é comum um instrutor encarregado de dizer: olha, afina o instrumento que ele está um pouquinho alto, afina o instrumento que ele está um pouquinho baixo. Lembre-se, não é que você está tocando forte ou fraco, é que o instrumento está desafinado. Se ele falar que está alto, ele está mais agudo do que deveria. Se ele falar que o instrumento está baixo, ele está mais grave do que deveria. Aí você tem que ir lá e regular para deixar no tom correto. Uma observação importante aqui. Todos os sons possuem as 4 propriedades, mas elas são independentes entre si. Nem sempre uma propriedade
vai interferir na outra, ou uma vai caminhar junto com a outra. Um exemplo que eu vou dar aqui. Muitas vezes no ensaio, o encarregado, aí ele pede para os músicos diminuírem a intensidade, diminuírem o volume. Acaba que acontecendo também dos músicos diminuírem o andamento, ou seja, eles aumentam a duração das notas. Mas você tocar fraco não significa que você tem que tocar lento. Entende? Então, uma propriedade não pode interferir na outra. Da mesma maneira, ao contrário. O encarregado está regendo o ensaio. Ele começou a reger mais alegre, mais rápido. Significa que ele diminuiu a duração do tempo das notas. Aí os músicos vão e tocam forte. Opa, peraí. Tocar rápido não significa tocar forte. Então vamos tomar cuidado para não misturar ou acabar confundindo as propriedades quando nós estivermos tocando. Elementos da música. A música possui 3 elementos muito importantes: a melodia, a harmonia e o ritmo. Não se preocupem em memorizar essas imagens que eu coloquei embaixo, porque elas estão somente para ilustrar. Nós vamos aprender cada um dos 3 elementos. E o primeiro elemento que nós vamos aprender é o ritmo. O ritmo é o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. Posso dizer que o ritmo é um dos elementos mais importantes da música, porque ele é responsável em organizar. Ele que vai manter as vozes trabalhando em conjunto, no mesmo tempo, ele que vai dar a duração para uma figura, maior ou menor, ele que vai pôr uma pausa, ok? Então o ritmo ele combina diversas figuras de sons e silêncios, mais curtos, mais longos, e existem várias manifestações rítmicas, tanto dentro da música quanto fora da música. Nós vamos ver alguns exemplos mais adiante. Um exemplo aqui inicial para indicar o ritmo, vamos imaginar um silêncio representado por essa linha de baixo. E esse silêncio será interrompido por um som, no caso aqui o som do bater da mão. A combinação desses silêncios e do bater da mão forma um ritmo. Nesse caso aqui, vão formar um ritmo bem lento. Vamos ao exemplo? Vamos ver alguns exemplos da utilização do ritmo. O ritmo foi uma das primeiras manifestações musicais do homem, mas além da utilização da música, nós temos outros exemplos de ritmo constantes, de utilização rítmica fora da música. Por exemplo, o pisca-alerta do carro. Ele sempre pisca na mesma pulsação, na mesma velocidade, nunca mais rápido ou mais devagar. É um ritmo constante. Outro exemplo que temos é a batida do coração. O coração sempre bate naquele ritmo também constante. Claro, às vezes num ritmo mais rápido ou num ritmo mais devagar. Mas ele possui uma constância, ele possui ali um pulso igual. Se não estiver batendo igual, é perigoso a pessoa ter uma arritmia cardíaca, que fala, né, quando o coração bate todo desregulado. Isso é muito grave. Um outro exemplo de pulso rítmico, o do relógio. Não existe um segundo mais rápido que o outro. O tempo é sempre igual, é sempre constante também. Orientação para movimento da mão. Bom, meus queridos, chegamos ao final do primeiro módulo. Essa parte que eu vou explicar para vocês agora, prestem bastante atenção, porque ela é a base para que possamos realizar todos os exercícios de solfejo de linguagem rítmica do MTS. O gesto da batida da mão deve ser sempre de baixo para cima, sempre com a mão direita, iniciando e terminando embaixo, sempre no mesmo ponto. O movimento da mão deve ser constante, sem variar a velocidade, e deve ter um gesto arredondado na parte superior, conforme mostra a figura abaixo que eu vou transformar em animação. A pronúncia da sílaba tá deve ser contínua, sempre seguindo o gesto da mão. Vamos ver na prática como é que funciona? Tá, 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 tá. Uma observação importante. Temos que tomar muito cuidado para não fazer errado, cortando a duração do som ou a duração do tempo da pronúncia da sílaba tá.
É errado fazer tá, 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 tá. Eu devo manter o som da sílaba tá durante todo o movimento. Esse é o correto. Tá, 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 tá. Digamos agora que o meu som, a minha sílaba tá, ela vai ter uma duração maior do que apenas uma volta. Eu quero fazer ela com 2 voltas agora. Eu não vou interromper a letra A do final, eu vou estender ela. Vamos ver? Tá, tá, tá. Ok? Para sons mais longos, com mais de movimento, também tem uma observação importante de algo que vocês têm que tomar cuidado. É errado marcar a volta acentuando a sílaba tá. Eu vou dar um exemplo de como é errado fazer, tá? Ó. Tá, não podemos acentuar a volta. Alguns chamam de barrigada, esse efeito que dá. Ou seja, não vamos dar essa barrigada, tá bom? O correto é estender o A, mas sem acentuar a divisão do início e fim do movimento da mão. Vou fazer o certo de novo para vocês memorizar. Tá, tá, tá. Bom, meus irmãos, é isso. O próximo vídeo agora que eu vou mandar para vocês será com os exercícios. Os exercícios do módulo 1 de solfejo rítmico, ok? Deus vos abençoe. Bons estudos!